Meu marido bancava uma mulher sem saber que essa mulher era um fake meu. Eu era casada há 8 anos com esse desquerido e ele sempre foi um marido muito tranquilo. Até que ele simplesmente começou a se afastar de mim, sabe? Parecia que ele tinha enjoado de mim, a verdade era essa. A minha presença incomodava ele, a minha respiração incomodava ele. E eu comecei a desconfiar que ele tava procurando Sirigator na rua, né? Porque a Sirigator de casa ele não queria, então ele devia estar molhando biscoito em algum lugar. E eu comecei a questionar ele, comecei a reclamar, comecei a falar. E ele falando que eu tava chata, que eu tava isso, que isso era coisa de minha cabeça, que isso era rotina. E pipipi, sempre me dando aquelas desculpinhas. Só que meu marido, ele tinha uma beleza meio exótica, duvidosa. Tipo assim, uma beleza que só eu enxergava. Conversando com uma amiga, ela me deu uma ideia super clichê. Ela falou, cara, olha só, por que você não faz o que toda mulher madura faz? Eu falei, ué, me separe o seu Cama Life? Ela, não, claro que não. Cria um fake. Alimente esse fake. Eu já vi vários relatos assim. Começa a segui-lo, conversar, puxar um papo. Só que meu marido era meio low profile, sabe? Ele não curtia muitas redes sociais. Ele tinha as redes sociais dele, mas não era uma pessoa que ficava sempre ali. Só que eu falei, tô fazendo nada, não custa tentar, né? Peguei, adquiri a maturidade da minha amiga, criei o meu fake e não tive paciência pra ficar 3 meses alimentando ele. Um dia já, criei tudo, botei tudo quanto é foto bonitinha e foi isso. Como ele conhecia todas as minhas amizades, eu peguei fotos de amiga da minha amiga, com autorização delas, é claro. Segui o querido. Segui e esperei. A princípio, ele não tinha visto. Ele tava em casa quando eu segui ele. Porque eu queria ver qual seria a reação dele. E ele não tava vendo o celular. Então, eu fiquei olhando assim, sei. Só que aí ele saiu pra poder trabalhar. E eu descobri que ele era low profile só na minha frente. Só pra mim. Porque, na verdade, ele tava vidradinho ali nas redes sociais. Porque assim que ele saiu de casa... Um belo dia, eu fui chorar a pitanga e aí ele reclamou. Ele falou, olha, eu acho que você tá me enrolando, eu acho que você não quer se encontrar comigo nada, você fica falando que gosta de mim, que é super ocupada, mas eu acho que você tá aí me enrolando, eu tô aqui te ajudando, te dando apoio, mas eu não quero te ver pessoalmente, não dá pra gente continuar nisso, eu sou um homem, eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero te ver, eu quero te beijar, eu quero te tocar. Começou a jogar aquele miguezinho. Eu falei pra ele que ia marcar, marquei umas 3 vezes, ele foi, eu não fui, pra fazer ele bem de besta mesmo. Só que na última vez que eu marquei com ele, que eu não fui, ele voltou extremamente zangado e falou, caramba, e a mulher dele, que era eu, esquecida em casa, tá? Ele tava cagando e andando pra mim. E ele falou, caramba, você não foi mais uma vez, o que aconteceu? Qual foi o imprevisto dessa vez? Super zangado. Aí eu fui meter bem nessa cena. Depois de eu ter arrancado umas bufufinhas dele, falei, o problema, o imprevisto, é que eu descobri que você é casado. E mandei uma foto dele comigo, né? Porque eu tinha se perdido no meu telefone. E ele falou, não, isso é minha ex-mulher, que é isso? Quem te mandou isso? Nada que eu falei, não importa quem me mandou, eu tenho contatos, os contatos já me passou todas as informações, eu sei o endereço, eu sei o número da sua esposa. Aí eu mandei meu contato, meu endereço, gente, eu arrumei tudo direitinho. O homem entrou em desespero, eu falei, eu vou contar pra sua esposa. E ele, não, você não pode contar pra ela, você vai acabar com o meu casamento de anos, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. E eu já tinha arrancado uma boa bufufinha dele, falei, então a gente vai fazer o seguinte, você vai me dar um valorzinho, e eu não vou contar pra ela. Ele topou, porque meu marido trabalhava e ganhava bem. Me deu mais uma bufunfinha que eu pedi. Só que nesse meio tempo que eu tava enrolando ele através do fake, e só de casa, assim, ó, observando ele, dando mole pro fake, indo encontrar, voltando, eu fui conversando com outros gatinhos, assim, da minha cidade. Acabei pegando uma aqui, pegando uma ali. Quando eu arranquei as bufufinhas que eu queria, ele chegou em casa. Eu fiz a super ofendida, como se a mulher tivesse me mandado todas as provas. Falei que eu tinha descoberto tudo, que eu sabia que ele tava mandando dinheiro pra mulher, que ele tava me traindo, que isso era traição sim. Ele, não, mas eu não fiz nada, eu nem encontrei com ela, foi só um deslize. E aí eu mostrei todos os nudes dele, eu tinha tudo, né? Mostrei tudo, falei que ele tava de papo com mulher, mandando dinheiro pra mulher, enquanto a minha ele não dava nada. Fiz a ofendida, fiz a vítima, me separei. Hoje em dia eu estou com outro namorado, ele nunca soube dessa situação, nem imagina, nem passa pela cabeça dele. Ele jura que ele errou comigo seriamente. Errou também, errou, né? Só eu fui mais esperta. Meu marido contou para minha sogra em coreano que engravidou minha melhor amiga, mas eles não sabiam que eu era fluente. Eu nunca pensei que minha obsessão por dramas coreanos destruiria meu casamento ou talvez tenha me salvado. Ainda não tenho certeza qual dos dois. Começou de forma inócua. Eu estava em casa doente do trabalho, navegando pelos serviços de streaming, quando me deparei com este drama coreano sobre um promotor e uma advogada de defesa. Disse a mim mesma que assistiria a um episódio. 6 horas depois, terminei metade da temporada. Fiquei viciada. Por 2 anos, mantive isso em segredo. Parecia embaraçoso de alguma forma, como um prazer culposo que eu não conseguia explicar. Meu marido, Jake, chegava em casa e me encontrava assistindo a documentários ou programas de culinária, sem nunca saber que eu estava maratonando dramas românticos de seu. Aprendi coreano, primeiro através das legendas, depois me peguei pegando frases, entendendo conversas. Eventualmente comecei a fazer aulas online tarde da noite, quando Jake estava dormindo, praticando a pronúncia com fones de ouvido. Nunca contei a ninguém, nem a Jake, nem a minha melhor amiga, nem mesmo a minha irmã. Era meu mundo particular, minha fuga da monotonia do direito corporativo e das sutis decepções de um casamento de 7 anos que se tornou mais rotina do que romance. Então, os pais dele vieram de Seattle para o fim de semana. A mãe de Jake nunca se afeiçoou muito a mim, embora mantivesse uma fachada educada. O pai dele era mais gentil, mais quieto. Tínhamos acabado de jantar e eu estava tirando os pratos quando os ouvi mudar para coreano na sala de estar, falando daquele jeito fácil que as pessoas fazem quando pensam que estão em um espaço seguro. Então você finalmente conseguiu o que queria? Perguntou a mãe dele.
Sua voz tinha aquele tom particular que as mães usam quando estão preocupadas, mas tentando não demonstrar. A resposta de Jake fez minhas mãos pararem de se mover. Sim, ela está grávida de 8. O prato que eu segurava quase escorregou. Segurei-o com mais força, forçando-me a continuar colocando na lava-louças. E Vera não suspeita de nada? Pressionou a mãe dele. Nada, ela não tem ideia. A voz do pai dele estava preocupada. Esta situação com a amiga dela é delicada. Eu tenho tudo sob controle, disse Jake com a confiança de alguém que pensava ter coberto todos os ângulos. Ela nunca vai descobrir. Fechei a lava-louças o mais silenciosamente possível, embora o som forte nos meus ouvidos fizesse tudo parecer distante e abafado. Meu reflexo na janela da cozinha me encarava de volta, pálido e estranho. 8 semanas. A amiga dela. Nunca descobrir. Voltei para a sala de estar com o sorriso que pratiquei 1000 vezes em depoimentos judiciais. Alguém quer café? Jake ergueu os olhos completamente relaxado. Seria ótimo, querida. Os olhos da mãe dele encontraram os meus por apenas um segundo, procurando por qualquer sinal de que eu tivesse entendido. Mantive minha expressão agradável, vazia. Fiz café com mãos que de alguma forma não tremeram. Servi com um sorriso firme. Conversei sobre o voo deles, sobre o jogo de golfe do pai de Jake, sobre nada que importasse. Quando eles foram embora na manhã seguinte, abracei a mãe dele e agradeci pela visita. E ela me segurou por uma fração de segundo a mais do que o necessário, como se tentasse decidir se dizia algo. Depois que eles foram embora, Jake me puxou para seus braços. Correu tudo bem. Eles realmente te amam, sabe? Eu sei, eu disse suavemente, já planejando meu próximo movimento. A decisão se cristalizou naquele momento. Eu não o confrontaria ainda. Não. Não até saber tudo. Não até ter provas, documentação, vantagem. 7 anos de casamento me ensinaram que Jake era cuidadoso, metódico. O que quer que ele estivesse escondendo, ele escondeu bem. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele presumiu que eu ainda era a mulher com quem se casou. Aquela que sorria e assentia durante as conversas em coreano dos pais dele. Alheia e contente. Aquela mulher se foi, e ele não tinha ideia. 3 semanas se passaram. 3 semanas observando Jake como eu nunca realmente o olhei antes. O jeito como ele checava o celular constantemente, inclinando a tela para longe de mim. Como ele começou a ir à academia em horários estranhos. O novo perfume que fingi não notar. Documentei tudo em uma pasta protegida por senha no meu laptop. Horários, datas, observações. Meu treinamento jurídico entrou em ação automaticamente. Construa o caso. Reúna evidências. Mantenha calma. Então, ela apareceu na minha porta em uma noite de terça-feira. Minha melhor amiga desde a faculdade. Aquela que foi minha madrinha de casamento. Que me conhecia melhor do que ninguém. Ela estava com uma aparência terrível. Os olhos vermelhos e inchados. Posso entrar? Sua voz falhou. Claro. Puxei-a para dentro, meu estômago já revirando. Alguma parte de mim sabia. Eu sabia desde aquela conversa em coreano, mas esperava estar errada. Sentamos no sofá. O mesmo sofá onde os pais de Jake sentaram 3 semanas antes. Ela torcia um lenço de papel nas mãos, começando a chorar antes mesmo de dizer uma palavra. Não sei como te dizer isso, ela sussurrou. Esperei. A advogada em mim sabia quando ficar em silêncio. Estou grávida. Meu rosto deve ter mostrado a quantidade certa de choque, porque ela continuou falando, as palavras saindo entre soluços. Grávida de 8 semanas, completamente inesperado. Ela não estava pronta para isso. Não sabia o que fazer. Quem é o pai? Perguntei, mantendo minha voz gentil, solidária. Por dentro, parecia que eu estava me observando de algum lugar distante. Ela olhou para baixo. É complicado, ele sabe. Sam. Mas ela balançou a cabeça. Não posso te dizer quem é. Sinto muito, é muito confuso. Vou fazer isso sozinha. Estendi a mão e peguei a dela, embora tocá-la fizesse minha pele arrepiar. Você não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui por você. A gratidão em seus olhos era genuína, assim como as lágrimas. Mas havia algo mais ali também. Algo que eu nunca tinha visto antes. Culpa sim, mas também um estranho tipo de triunfo. Como se ela tivesse ganhado algo pelo qual estava competindo, sem que eu soubesse que havia um jogo. Obrigada, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo de te contar. Pensei. Não sei o que pensei. Ficamos sentadas lá por mais 1 hora. Ela me contou sobre o enjoo matinal, o medo, os planos de seguir em frente como mãe solteira. Desempenhei meu papel perfeitamente, oferecendo apoio, fazendo perguntas, sem nunca revelar que eu já havia conectado todos os pontos. 8 semanas. O prazo exato que Jake mencionou. Sua recusa em nomear o pai. Meu marido deu um tapa na minha boca durante o almoço na casa da minha sogra. E ela simplesmente ficou rindo da minha cara, parte. Minhas cunhadas imediatamente se levantaram da mesa. E olhou pra mim assim e falou: olha, se eu fosse você, eu não ficaria mais com esse traste. Isso não é coisa que se faz. Cadê a educação de vocês? Nessa hora, minha sogra ficou branca, amarela, parda, tudo que é cor. Todo mundo ficou olhando pra eles com carão. O povo inteiro ficaram de cochichim pra lá e pra cá. E minha sogra, pra disfarçar, né, querendo ser a certa, falou: ai, isso é uma brincadeira, um mal entendido. Vamos voltar pro almoço e esquecer tudo isso. Eu fui e falei: não preciso desse escândalo todo não, eu vou me retirar. Mas antes disso, eu vou dizer tudo aquilo que tava entalado aqui na minha garganta. Quando seu filho for atrás de mim, porque ele que foi atrás de mim, né, me prometendo mundos e fundos, ele já sabia muito bem que eu tinha uma filha de outro relacionamento. E eu que fui muito burra de abandonar ela por causa de traste, de vagabunda que não me dava valor. E tem mais, a partir de hoje eu não quero ver vocês nem pintados de ouro na minha frente. E, gente, eu só sei que foi um bate-boca. Virou aquela bagunça, aquela confusão. Só sei que minhas cunhadas foram embora com a cara quebrada de vergonha. Minha filha começou a chorar porque ela tava muito assustada, ela tem ansiedade. Eu fui embora e quando eu saí do almoço, um monte de gente veio atrás de mim, né, pra me dar conselho. Pedindo pra me denunciar meu marido, que aquilo era violência, não era coisa que se fizesse, ele tava me humilhando, tava me maltratando na frente de todo mundo. E que ele poderia fazer coisas pior comigo. Só sei, minha gente, que não restou ninguém na festa, todo mundo foi embora. E agora eu coloquei ele na justiça, porque eu quero que ele pague, né, a minha metade das minhas coisas que eu custei ao longo do tempo junto com ele. Estou vivendo muito bem com a minha filha, bem longe daquele povo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já passaram alguma situação desse tipo? Já tiveram algum relacionamento tóxico? Deixa aqui nos... Cheguei agora há pouco do serviço e quando eu abro a porta tinha um bilhete escrito: eu não vou voltar mais pra casa, segue a sua vida, a nossa filha tá lá na sua mãe. Eu achei que fosse alguma gracinha, sabe, alguma pegadinha que ele tava tentando fazer comigo. Tomei um banho e vim ajeitar o meu quarto, que era a rotina que eu tinha todos os dias. Só que assim, o tempo foi passando e ele não vinha pra casa, então eu peguei e desci lá na minha mãe. Primeiro eu tentei ligar, porém o celular dela só dava caixa postal. Assim que eu cheguei, né, já perguntei pra minha mãe, cadê meu marido, onde que ele tava. Ela
Ela falou que não sabia, que ele só tinha deixado a minha filha lá e não falou que hora que ele ia buscar, ele só falou que eu ia passar lá e ia pegar ela. Aí eu peguei e falei pra ela, nossa, porque ele deixou um bilhete escrito em casa falando que não ia voltar mais pra eu seguir minha filha. Só que eu achei que fosse uma brincadeira dele. E imediatamente eu e a minha mãe, né, pegamos os nossos telefones e começamos a ligar no telefone dele, só que já caía direto na caixa postal. Não tinha nem como eu perguntar nada pra minha sogra, porque ela mora em outro estado, então é muito longe daqui. Mas no ato do desespero, eu acabei ligando pra ela, né, perguntei se ela sabia alguma coisa dele, ela falou que não sabia. E eu nem dei muito detalhe pra ela não ficar preocupada. Aqui na cidade, ele só tinha alguns amigos, ele não tem parente nenhum. Daí eu comecei a ligar pra um amigo e outro, mas ninguém sabia de nada. Até que depois de 2 meses eu recebi uma